No mundo moderno, para a maioria das pessoas, procurar comida se resume a uma simples ida ao supermercado ou à loja mais próxima, onde é possível adquirir rapidamente tudo o que é necessário. Esse processo tornou-se tão comum e cotidiano que parece completamente natural e imperceptível. No entanto, ao olhar para o passado distante, é possível compreender que, para nossos antepassados primitivos, cada dia era uma verdadeira luta pela sobrevivência, repleta de buscas constantes e esforços destinados a garantir o alimento. Naqueles tempos, quando ainda não existiam lojas e tecnologias, as pessoas enfrentavam a necessidade de obter comida literalmente do nada, e sua vida dependia da habilidade de caçar, coletar e adaptar-se à natureza ao seu redor. Quando nossos antepassados pegaram pela primeira vez pedras e pau simples, deram os primeiros passos rumo à formação de caçadores. Essas ferramentas simples tornaram-se seus principais instrumentos na luta pela vida. Gradualmente, graças ao desenvolvimento de habilidades e à observação, as pessoas aprenderam a usar pedras para partir nozes ou quebrar ossos, e paus para pescar ou caçar pequenos animais. Assim, armados com meios rudimentares, os seres humanos primitivos começaram a se transformar em caçadores capazes de obter alimento da natureza, e não apenas coletá-lo de lugares aleatórios. Com o tempo, essas habilidades continuaram a evoluir, e a humanidade passou a ser uma das principais predadoras do planeta, capaz de caçar presas maiores e mais complexas. A história de hoje é dedicada a mostrar como viviam nossos antepassados, caçadores e coletores. De que maneira utilizavam seus conhecimentos e tecnologias primitivas para sobreviver. Contaremos quais instrumentos eles usavam, como desenvolviam suas habilidades e quais métodos de caça empregavam para aumentar suas chances de sucesso. Além disso, você descobrirá como a sociedade daquela época foi mudando, de que forma o desenvolvimento das tecnologias de caça influenciou a estrutura dos grupos e seu modo de vida. Não menos interessante é saber quais características e hábitos dos povos primitivos permanecem em nossa natureza até hoje, como parte de nosso legado. Quando se fala sobre como a cultura e as tecnologias humanas evoluíram, é importante mencionar que todas essas mudanças não ocorreram de uma só vez, mas de forma gradual, ao longo de centenas de milhares de anos. Durante o processo de evolução, nossos antepassados aprenderam não apenas a obter alimento, mas também a criar ferramentas que se tornaram cada vez mais complexas e eficientes. Essas conquistas, realizadas na Idade da Pedra, estabeleceram as bases para o desenvolvimento futuro da sociedade e das tecnologias humanas. Como resultado, nossos ancestrais não apenas conseguiram sobreviver, mas também começaram a construir vínculos sociais mais complexos, compartilhar conhecimentos e transmiti-los de geração em geração. Ao abordar aspectos específicos de suas vidas, é importante compreender que, naqueles tempos remotos, para sobreviver era necessário satisfazer as necessidades mais básicas. E, entre elas, uma das mais importantes sempre foi a comida. Desde os tempos escolares, sabemos que, no início da humanidade, a obtenção de alimentos ocorria principalmente por meio da coleta, recolhendo frutos, nozes e raízes, e da caça a animais. Esse processo era não apenas trabalhoso, mas também muito perigoso, pois exigia esforços constantes e deslocamentos pelo ambiente ao redor. A busca por alimento era uma atividade contínua para os nossos antepassados, pois permanecer no mesmo lugar significava correr o risco de passar fome ou tornar-se vítima de predadores. Nos primeiros estágios do desenvolvimento da sociedade humana, nossos antepassados praticamente não se diferenciavam dos animais em suas habilidades de obter comida. Eles colhiam frutos das árvores, bagas, raízes e, às vezes, até ovos de aves ou caracóis. A caça naquela época era bastante primitiva. As pessoas podiam tentar derrubar aves com pedras ou paus e caçavam pequenos animais perseguindo-os ou bloqueando seu caminho. Talvez, às vezes, conseguissem afastar pequenos predadores ou até se alimentassem de carniça, se tivessem sorte. Em tempos tão difíceis, para não morrer de fome, era necessário se deslocar constantemente, procurando novos locais com recursos naturais abundantes.
As habilidades de caça dos povos primitivos ainda estavam em estágio inicial naquela época. No entanto, graças à sua inteligência, capacidade de trabalhar em grupo e ajuda mútua, eles começaram a desenvolver técnicas mais eficazes. Naqueles tempos distantes, quando nossos antepassados estavam apenas começando a explorar o mundo ao seu redor, a alimentação coletiva tornou-se uma parte importante de suas vidas. As pessoas se reuniam para comer, e nesse processo de união, não apenas saciavam a fome, mas também conversavam entre si. Essa refeição conjunta transformava-se em algo mais do que apenas comer. Era um momento para trocar ideias, histórias e experiências, fortalecendo o vínculo de toda a comunidade familiar. Com o tempo, esses laços familiares se ampliaram, passando a envolver não apenas parentes próximos, mas toda a tribo. Era necessário compartilhar conhecimentos, transmitir habilidades aos jovens e ensinar às novas gerações. Nessas conversas e trocas de informações, foram estabelecidos os fundamentos da comunicação e da ajuda mútua, que se tornaram elementos essenciais de suas vidas. Quando o homem aprendeu a fazer fogo, uma série de novas possibilidades se abriu diante dele. O fogo permitiu não apenas obter alimentos mais nutritivos, por meio do cozimento, mas também expandiu significativamente as possibilidades na criação e aprimoramento de ferramentas e armas. Por exemplo, um bastão pontiagudo, queimado para reforçar sua resistência, passou a ser utilizado como arma. A lança. Essa ferramenta aumentou bastante a eficiência da caça, tornando-a mais rápida e menos cansativa. Com essas inovações, a caça passou a ser mais produtiva e o tempo dedicado a ela foi reduzido. Como resultado, ocorreram mudanças significativas na organização da sociedade humana. O aumento na quantidade de alimentos levou ao crescimento do número de grupos, que passaram a se unir não mais por famílias isoladas, mas por clãs, formações maiores e mais sólidas. Viver em tais comunidades tornou-se mais conveniente e seguro. A caça coletiva tornou-se mais eficiente e a proteção contra perigos externos, ataques de animais predadores ou grupos hostis, tornou-se mais fácil e confiável à medida que as pessoas se uniam em grandes comunidades. A comunidade podia cuidar não apenas de sua segurança, mas também do bem-estar de todos os seus membros, incluindo o cuidado com as crianças e a gestão do lar. Nesses grupos, as pessoas compartilhavam responsabilidades, o que lhes permitia lidar com diferentes tarefas de forma mais rápida e fácil. Paralelamente, ocorria o processo de dispersão. As pessoas começaram a deixar suas terras natais em busca de novos lugares para viver. Após os primeiros tipos de humanos, nossos antepassados deixaram a África e se dirigiram ao Oriente Médio. Quando o gelo começou a recuar e o clima tornou-se mais ameno, os Cro-Magnons começaram a se espalhar pela Europa. Gradualmente, eles expulsaram de terras mais habitáveis seus parentes mais próximos, os Neandertais que habitavam essas regiões anteriormente. Na área da caça, ocorreram mudanças tecnológicas significativas. Em substituição às simples varas pontiagudas, surgiram ferramentas com pontas de pedra e, posteriormente, os primeiros arcos. Essas inovações fizeram do homem o verdadeiro predador dominante no planeta. Ao se unirem para caças em grupo, representantes de várias tribos podiam caçar com sucesso grandes animais, como mamutes, rinocerontes peludos e outros grandes ungulados. Vestígios dessas caçadas permanecem em achados arqueológicos, confirmando sua ampla disseminação. Para encurralar os animais, as pessoas utilizavam obstáculos naturais, penhascos altos, pântanos ou outros obstáculos, forçando os animais a correrem em direção às armadilhas. Lá, eles ficavam vulneráveis diante de ferramentas de pedra ou madeira, com as quais eram abatidos. Naquela época, os humanos construíam cercados de pedra para aprisionar os animais, permitindo a caça de rebanhos inteiros. No entanto, como ainda não sabiam armazenar corretamente a carne, grande parte dela se deteriorava e apodrecia nas armadilhas, em abismos ou pântanos. Como resultado, nessas armadilhas sobravam principalmente peles e ossos dos animais mortos. Além da caça, nossos antepassados aprenderam a pescar, usando anzóis simples de osso e arpones. Tudo isso ajudava-os a obter alimento e diversificar a dieta. O aparecimento das primeiras formas de organização social,
ocorreu dentro de uma comunidade tribal composta exclusivamente por parentes. Dentro dessa comunidade, todas as habitações, bens e estoques de alimentos eram comuns, e todos os membros seguiam as mesmas regras. Na antiguidade, havia a ideia de que a liderança da tribo era exercida pelos anciãos. No entanto, era difícil determinar se essa liderança pertencia a uma única pessoa que ocupava a posição mais elevada, ou se o papel de líder era desempenhado por um conselho coletivo, composto pelos membros mais idosos e respeitados da comunidade. De qualquer forma, eram essas pessoas que desempenhavam funções essenciais. Governar a vida de toda a comunidade, administrar os recursos, além de guardar e transmitir de geração em geração conhecimentos valiosos, tradições, costumes e lendas do povo. Eles eram portadores de sabedoria e experiência tradicional, essenciais para a preservação da unidade e estabilidade da sociedade. Quanto aos homens adultos, seu papel principal era, sem dúvida, a caça. Eles eram os responsáveis por buscar e obter alimento, uma tarefa fundamental para a sobrevivência de toda a comunidade. Durante períodos de conflitos entre tribos ou luta por recursos, os homens se tornavam os defensores de seu povo. Armados até os dentes, com armas na mão, defendiam o direito de sua comunidade à existência e ao desenvolvimento. Nesses tempos, os homens não apenas caçavam, mas também participavam de confrontos armados entre diferentes clãs, protegendo suas terras e seus entes queridos. Ao mesmo tempo, a coleta de alimentos, frutos comestíveis, raízes e outros recursos naturais tornou-se uma atividade em grande parte feminina. As mulheres coletavam e preparavam os alimentos, cuidavam do fogo, que era a fonte de calor e de preparo dos alimentos. Além disso, costuravam roupas de peles e peles de animais, cuidavam das crianças, ensinando-lhes as habilidades e tradições mais importantes. Todas as crianças, desde cedo, também participavam da coleta de plantas comestíveis, o que lhes permitia aprender mais rapidamente os fundamentos da sobrevivência e tornar-se membros plenos da sociedade. Além das atividades físicas, na sociedade de caçadores e coletores, também se desenvolveram formas mais complexas de vida cultural. Um dos aspectos mais importantes foi o surgimento da religião e das crenças espirituais. Acredita-se que foi justamente os caçadores primitivos quem chegou à ideia de que cada clã descende de um determinado animal. Esses animais podiam ser tanto predadores, lobos, ursos ou lontras, quanto grandes herbívoros, veados, javalis ou até aves. Os estudiosos sugerem que, na antiguidade, havia proibições contra matar seus animais totêmicos, pois acreditava-se que tal ato poderia tirar do homem a força e a agilidade que ele obtinha ao matar seu protetor. Outros pesquisadores acreditam que nossos antepassados pensavam que, ao matar o animal totêmico, o homem adquiria sua força, suas habilidades e agilidade, tornando-se mais forte e inteligente. Além disso, com o desenvolvimento de uma estrutura comunitária e familiar, surgiram as primeiras formas de arte. Nesse período, apareceu a arte primitiva, encontrada em pinturas rupestres. Foi então que as pessoas começaram a decorar as paredes de cavernas e abrigos com imagens de humanos, animais, bem como figuras abstratas e padrões geométricos. Essas imagens podiam servir a fins religiosos, atuando como símbolos mágicos ou amuletos, ou ter um valor estético ou utilitário, decorar habitações, ferramentas ou objetos do cotidiano. Na Europa, no Oriente Médio, na Ásia e na África, encontram-se cavernas decoradas com imagens extremamente realistas, feitas com grande habilidade e atenção aos detalhes. Curiosamente, no processo de desenvolvimento de uma sociedade de caçadores e coletores, também pode ter surgido a arte musical. As pessoas, ao satisfazer suas necessidades básicas, de alimento e segurança, começaram a refletir sobre questões mais eternas e espirituais. A emergência da música provavelmente fez parte de sua cultura, ajudando a fortalecer a unidade, a expressar sentimentos e a criar uma atmosfera especial na sociedade. As conquistas nos rituais funerários indicam que o homem da Era da Pedra já refletia sobre o sentido da vida e da morte. Menções a sepultamentos com objetos do cotidiano, ferramentas e armas mostram que, nos túmulos,
Eram enterrados não apenas os corpos dos falecidos, mas também aqueles objetos que, de acordo com suas crenças, poderiam ser úteis na vida após a morte ou simbolizar seu status e riqueza. Essa história da evolução humana está intimamente ligada ao desenvolvimento de nosso cérebro, que ao longo do tempo aumentou significativamente de volume. Esse crescimento cerebral tornou-se um dos fatores mais importantes que determinaram o sucesso de nossos antepassados em sua longa e complexa jornada para se tornarem os mestres de todo o planeta. Graças ao desenvolvimento da inteligência e à capacidade de pensar estrategicamente, os seres humanos conseguiram superar muitas dificuldades naturais e alcançar avanços em diversas áreas da vida. Além disso, a busca constante por aprimorar os métodos de caça desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento geral de tecnologias e conexões sociais. Foi justamente o desejo de obter mais sucesso na obtenção de alimentos que estimulou a criação de novas ferramentas, o aprimoramento dos métodos de caça e o desenvolvimento de estratégias coletivas de trabalho. Como resultado, surgiam continuamente novas ideias e soluções que ajudavam as pessoas a serem mais eficientes e engenhosas. No processo de busca pelas melhores estratégias de caça, evoluíram não apenas as habilidades técnicas, mas também a capacidade de interagir uns com os outros, desenvolver uma abordagem de equipe e compartilhar conhecimentos. Ao aprender a prestar atenção aos detalhes, a ter paciência e a ser astuto, os caçadores antigos gradualmente tornaram-se não apenas mestres de sua arte, mas também responsáveis pelo destino de toda a tribo. Eles aprenderam a avaliar com maior precisão os riscos, a entender os perigos e a reagir rapidamente às mudanças nas circunstâncias. Em um ambiente de constante mudança, suas ações tornaram-se cada vez mais planejadas e coordenadas. Foi justamente nesse período que a caça adquiriu grande importância para a vida e a cultura das pessoas, tornando-se um elemento fundamental de sua vida espiritual e social. Com o tempo, ao redor da caça, formaram-se os primeiros rituais e cerimônias, consolidando tradições e normas de conduta relacionadas a essa atividade. Em várias culturas ao redor do mundo, desde tempos antigos, permanecem mitos e lendas que narram sobre grandes caçadores, suas façanhas e os significados espirituais ligados à caça. Todas essas histórias demonstram o quão importante essa atividade era para nossos antepassados, como ela moldava sua visão de mundo e seus valores culturais. A caça deixou de ser apenas um meio de obter alimento. Tornou-se um símbolo de coragem, força, bravura e muitas qualidades positivas que um verdadeiro guerreiro deveria possuir. Pode-se afirmar com segurança que, sem a habilidade de caçar, o desenvolvimento da civilização humana na antiguidade teria sido impossível. É justamente graças a essas habilidades que nossos antepassados conseguiram sobreviver às condições severas da natureza, superar inúmeras dificuldades e estabelecer as bases para o progresso futuro. Portanto, se nossos antigos antepassados não fossem caçadores talentosos e não desenvolvessem essas qualidades, é bem provável que a civilização moderna que conhecemos hoje pudesse ter uma aparência completamente diferente ou até mesmo não existir. A influência dos caçadores primitivos no desenvolvimento do ser humano e de seu modo de vida é difícil de superestimar. Com o tempo, em momentos diferentes, em lugar de uma simples coleta e caça, surgiram novas formas de subsistência, a agricultura e a criação de animais. Essa transição foi um marco importante na história da humanidade, pois permitiu que nossos antepassados passassem de um modo de vida nômade para um modo sedentário, de residência fixa. Graças ao desenvolvimento da agricultura e da criação de animais, muitas tribos se livraram da ameaça constante de fome, fortaleceram suas economias e começaram a garantir de forma mais sustentável sua subsistência. Essa etapa do desenvolvimento cultural e social tornou-se a base para a formação de estruturas mais complexas, o surgimento de cidades e estados. No entanto, apesar de todas as mudanças, a caça ainda permanece uma parte importante do nosso patrimônio cultural e da nossa história. As habilidades adquiridas ainda na Idade da Pedra, paciência, visão aguçada, capacidade de reagir rapidamente, continuam ajudando as pessoas modernas
a lidar com os perigos e desafios da vida em um mundo em rápida mudança. Essas habilidades antigas nos lembram de que foi justamente naquela época distante que foram lançadas as bases de nossas capacidades de sobrevivência e adaptação. Para concluir, gostaria de dizer que, assim como nossos antepassados valorizavam a caça e a associavam à cultura e às crenças, nós também continuamos a preservar a memória daqueles tempos. Os conhecimentos e habilidades que eles acumularam nos ajudam hoje a entender melhor a nós mesmos e nossa história. Se você se interessou por como as pessoas viviam no passado distante ou deseja saber mais sobre o desenvolvimento da sociedade humana, recomenda-se consultar outros materiais que abordam o tema.